Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Ok. Vamos então para a nossa aula de e-commerce, nossa segunda aula. Considerando que na aula passada nós paramos no conteúdo específico, né? Mas de qualquer modo eu quero tentar fazer com vocês aquela atividade que a gente estava fazendo. Pessoal, me ajudem aqui. Lembra do macroambiente da aula passada que nós estávamos conversando? Sim, professor, nós chamamos. Ok. Qual que é o macroambiente relacionado à alta do dólar? É qual ambiente? É político, econômico, tecnológico ou social? Bem, a proposta desse exercício é que vocês me dissessem qual era a alta do dólar, qual ambiente, macroambiente que é. Então, é macroambiente econômico. Não é macroambiente político. Questões políticas influenciam ou não a alta do dólar, mas ele está associado ao macroambiente econômico, porque tudo que acontece proveniente da alta do dólar, nós não temos o que fazer, nós temos que aceitar ou não consumir, certo? Essa é a ideia, tá? A vendas por meio do Instagram, ela é tecnológica. Por quê? Porque antes não existiam vendas por meio das redes sociais. Agora existe, né? Agora existem as vendas por meio das redes sociais. Então, a venda pelo Instagram é uma mudança tecnológica. Ah, professor, mas tecnologia não seria só eletrônicos? Não, tecnologias é processos também, tá? Vendas pelo Instagram, ela é um macroambiente tecnológico, certo? Tá? Vamos ao próximo item, daí vocês vão começar a responder pelo Chromebook, ok? Casamento mais tarde. Os jovens hoje estão casando de modo mais tardio. Qual macroambiente é? São questões políticas, econômicas, tecnológicas ou sociais que se refere? Vocês podem responder pelo Chromebook, por gentileza, tá? Exatamente, Beatriz. É, casamento mais tardio é uma mudança social. Se vocês forem perceber, existem hoje muitas mudanças sociais que influenciam o consumo, tá? Por exemplo, eh, as pessoas terem menos filhos, por exemplo, é uma mudança social. O envelhecimento da população também é uma questão social. As pessoas estão têm uma longevidade de vida maior e só que não tem poucos filhos. Então, isso vai ter um problema também, futuramente, um problema econômico relacionado a aposentadorias, por exemplo. Porque não há quem promova recursos para bancar a aposentadoria de quem está se aposentando, né? São questões de influência social que não há o que fazer. Vi uma reportagem no jornal há mais ou menos 2 semanas que falou que a partir de 2042 ou próximo disso, a população brasileira deixará de crescer. Ela vai começar a decrescer a quantidade de pessoas. Porque como não há filhos, então não há continuidade no mesmo ritmo, tá? Ficou clara essa ideia? Ok, vamos lá então. Vamos ao próximo item.
taxação da Shopee é uma questão política, uma questão econômica, tecnológica ou social quando nós falamos de macroambiente? Então, ó, alguém comentou econômica, mas eu tenho que afirmar que ele é político. Por quê? Porque ele é uma lei. A lei partiu da lei, certo? Foi taxado por políticos, né? Políticos colocaram uma taxa na Shopee que vai afetar com certeza o mercado, a economia, mas ele é proveniente de uma decisão política. Então, o que que você pode fazer em relação à taxa? Ou você paga ou não paga. Se você pagar, você compra o produto. Se você não pagar, você não compra. Simples assim, você não recebe em casa. Então, a taxação da Shopee, ele é um macroambiente político. São questões políticas que a gente não tem ação, influencia a nossa vida e nós não temos como influenciá-las. Assim é as vendas pelo Instagram, assim é o casamento e assim é a aula do dólar, tá? Vamos lá, o próximo item, famílias menores. Se refere a qual macroambiente? Político, econômico, tecnológico ou social? Exatamente, perfeito. É a macroambiente social. As famílias estão cada vez menores. Ah, professor, o que que isso influencia? Influencia diretamente no marketing. Por quê? Porque se você tem famílias menores, você tem possivelmente pode ter uma residência menor. Você vai ter custos menores, às vezes você vai ter um consumo maior em coisas mais específicas, né? Por exemplo, eu quero, você vai ter menos consumo, por exemplo, de roupas e tênis em termos de diversidade, mas você vai ter uma maior quantidade, talvez, ou não, para uma pessoa só, certo? Ah, estarão, serão necessários mais as casas, por exemplo, casas, apartamentos serão procurados com menos cômodos, porque não vai precisar, porque as famílias são menores, ou até pessoas que moram sozinhas, tá? Então, são questões sociais que influenciam o, o nosso consumo, influenciam o marketing, mas nós não temos ação sobre, tá? O próximo, aumento da inflação. A inflação, de modo geral, né? Ele é político, econômico, tecnológico ou social? Não é político, não é político, tá? É econômico, tudo bem? Ele é econômico por quê? Porque a política ela pode sim influenciar na inflação, mas algumas decisões podem influenciar, mas ele é um fator econômico, certo? Essencialmente, a inflação é um parâmetro econômico, certo? E o aumento dela vai impactar o comércio, vai impactar o marketing, tá? Aumento do Bolsa Família é um fator político, um fator econômico, tecnológico ou social? Qual que é? O aumento do valor do Bolsa Família. Ele é uma decisão política, econômica, tecnológica ou social. É um fator macroambiental de qual? Exatamente, é político, né? O que o governo decide, a gente não tem ação sobre. Então vai ficar o valor que eles definirem. E o último, criação do tablet. Tablet, uma invenção, uma inovação radical, porque não tinha nada semelhante a ele antes. Ele é um macroambiente político,
econômico, tecnológico ou social? Exatamente, tecnológico. Então, inclusive, talvez vocês não chegaram a conhecer, mas esses notebooks que nós temos hoje, aqui, antes era a possibilidade de termos um minibook, né? Um notebook que ele é mais ou menos um pouco menor que a metade de um. Ele é do tamanho de um caderno pequeno, sabe? Um caderno de escola, caderno pequeno. Ele é mais ou menos desse tamanho, era um minibook. Só que o tablet veio e derrubou quando foi lançado o minibook, o tablet veio e derrubou as vendas desse minibook, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Ok, vamos adiante então, né? Pessoal, por que que a gente está estudando isso, né? Macroambiente, professor, o que que isso tem a ver com marketing? Então, você pode perceber que cada fator desse, ele carece adaptações do marketing. Por exemplo, se você tem, a partir de um determinado momento da história, a possibilidade de vender pelo Instagram, você consegue, pelas redes sociais de modo geral, pela internet, você vai começar a buscar elementos, meios para poder fazer essa comercialização. A divulgação e a comercialização, elas mudam, certo? Por exemplo, se você vai no mercado, vai estar um panfleto lá com o preço, certo? Essa é a forma que o mercado, é a forma tradicional que o mercado fez. Ah, também vai ter na TV. Não, mas as pessoas não estão mais, porque elas estão no celular, no computador. Então, você muda a forma de gerir a marca, você muda a forma de comercializar produto, você muda as formas de pagamento para a pessoa pagar. Tudo bem? Então, esses fatores macroambientais, eles vêm, acontecem e nós temos que nos adaptar, tá? Então, é por isso que influencia diretamente o marketing. Eu mencionei na aula passada que um macroambiente que eu não coloquei aqui, que eu não citei aqui, é o macroambiente natural. Macroambiente natural são, por exemplo, fenômenos naturais que mudam o comércio, mudam as relações, relações de negócio, mudam a forma de vida das pessoas. Por exemplo, as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul este ano. Então, essas enchentes influenciaram toda a região. Certo? Não existia, tipo, o mercado estava embaixo d'água, as ruas estavam embaixo d'água. Então, isso influenciou diretamente o comércio. Né? Influenciou, sim. Então, são fenômenos naturais, que não é econômico, não é social, não é tecnológico, é natural. Tivemos tsunamis no Japão em 2011, também são fatores que influenciaram. Em 2015 tivemos o problema de Brumadinho, que estourou uma barreira da Vale do Rio Doce e uma cidade inteira foi influenciada, foi recebeu recebeu lixo mineral, foi coberta por lixo mineral, né? Então isso influenciou todo o consumo, tudo que tinha a cidade. Imagine todos os rios contaminados por minerais pesados, né? Então, o que acontece? Vai ter um aumento, por exemplo, no custo da água de garrafinha, por exemplo. Né? E se tiver, né? Então, por que eu toquei nesse assunto? Porque comecei a falar de macroambiente. Para a gente começar a falar um pouquinho de funil de demanda. Ah, professor, o que é funil de demanda? Nós chamamos. Muito bem, funil de demanda é da, uma dos primeiros passos de estudo para você viabilizar um negócio, né? Um dos primeiros passos é o estudo do funil de demanda. É a verificação se há público suficiente para o que você quer. É por isso que um parâmetro clássico, claro, fundamental é a definição mais precisa do teu público-alvo. Você vai perceber que ele é muito importante, inclusive
no funil de demanda. Se você for perceber, todos os trabalhos que nós fizemos até agora envolvia algum tipo de funil de demanda, algum tipo de análise de público-alvo, tá? Por exemplo, qual que é a população de Curitiba? 100%, né? Qual que é a população? É em torno de 1.700.000 pessoas, né? Tudo bem? Essa é a população de Curitiba, tá? Vamos supor que você queira abrir uma loja aqui, uma loja de cosméticos aqui em Curitiba. Então você vai pensar assim: a população é em 1.700.000, mas eu quero atingir o público feminino, só as mulheres. As mulheres, de acordo com o censo de 2020, 2022, acho que foi feito o censo por conta da pandemia, foi o último censo. Então, em torno de 52% são mulheres, certo? E quanto dá esse número? É só você pegar aquele 1.700.000 e fazer o cálculo, né? Então, dá em torno de 936 mil mulheres, tá? Até aqui, ficou clara a ideia? Você só vai diminuindo a quantidade de pessoas de acordo com os critérios da tua segmentação, do teu público-alvo, tá? Até aqui alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Então vamos lá então. Vocês vão perceber por que funil, porque ele vai ter o formato de um funil. E já não é a primeira vez que a gente fala de funil. A gente falou de funil de vendas, funil de marketing e agora falando de demanda, certo? Vamos adiante então. Mas eu quero que sejam dispostas a experimentar um produto novo, uma marca nova, uma loja nova. Estão dispostas a conhecer a minha loja, por exemplo. Em marketing, nós estudamos que é em torno de 30% das pessoas, por exemplo, em cosméticos, elas tendem a experimentar, certo? Se tiver uma promoção, uma oferta, uma loja nova, elas querem conhecer novidades e vão experimentar uma loja nova, um conceito novo, às vezes até um produto novo, tá? Então, 30% de 936 mil, 936, 30% dá em torno de 281 mil pessoas, mulheres. Tá? Você pode perceber que você está segmentando, você está definindo de alguma forma seu público-alvo. Tem uma população total, você pegou só as mulheres e as mulheres dispostas a experimentar. Mas vamos pensar que você quer fazer um produto um pouco mais elaborado, com status um pouco maior, tipo, um valor um pouco mais significativo. Estão dispostas a pagar por um produto um pouco mais refinado, certo? Em torno de 20% que está disposta a pagar isso, que é a população um pouco mais abastada, né? Então, são em torno de 56 mil. Então, o teu público, é claro que quando você faz essa pesquisa, você olha, você por região, você olha, eu quero abrir a minha loja num shopping. Então você vai estudar aquele shopping, vai estudar a população que frequenta o shopping. Daí não é a população de Curitiba inteira, daí é a população do shopping, mulheres do shopping, mulheres dispostas a conhecer produto novo, dispostas a pagar mais caro, depende do shopping também. Porque aqui tem shoppings em Curitiba de altíssimo nível, que é para pessoas muito abastadas financeiramente, cujas jaquetas, eu passei no shopping esses dias, uma jaqueta custa R$ 3.000, R$ 2.500, mas também tem shoppings bem populares, que é para público mais simples, né? Então, esses shoppings são um pouquinho mais em regiões mais periféricas, não extremamente periféricas, mas são um pouco mais distantes, tipo 9, 10 quilômetros do centro, tá? Então, estão dispostas a pagar mais em torno de 20%, então dá 56 mil pessoas, mulheres. Mulheres dispostas a experimentar algo novo, que estão dispostas a pagar por um preço mais caro, né? Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Uma pergunta, porque para mim é muito óbvio, então eu faço bastante perguntas se vocês entenderam, porque eu preciso saber se está ficando claro para vocês, tá? Em suma, né?
São necessárias informações de qualidade para se tomar decisões em marketing, certo? Se, por exemplo, vocês sabiam por exemplo, vamos pensar na Cacau Show, no Boticário, no McDonald's, são marcas de franquia, né? Existe a marca, você compra uma franquia. Quando você compra uma franquia, você tem certos padrões a seguir, padrão de roupa, de estabelecimento, e a franquia determina a forma que vai ser teu comércio e você tem que atender, senão você paga multas, certo? Agora, sabia que você nunca vai ver o McDonald's na mesma quadra que um outro? Se você, às vezes você não vê nem diferença de 2 bairros de uma cidade grande de diferença, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém pode me responder até que horas que vai a aula de vocês? Que agora é 10h40, vocês... Acabou? Ah, tá bom. Então tá bom, continuamos na próxima aula, tá? Sobre esse conteúdo, tudo bem? Muito obrigado. Tchau, tchau e bom final de semana. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.